Às 7h30 da manhã de uma segunda-feira, Lindenberg Alves entrou no apartamento da ex-namorada. Eloá Pimentel tinha 15 anos. Ele tinha uma arma. E nos próximos 4 dias, o Brasil inteiro ia assistir ao que aconteceria, ao vivo, em rede nacional, com contador de horas no canto da tela. Lindenberg Alves tinha 22 anos em outubro de 2008. Trabalhava numa loja no ABC Paulista, morava com a família, não tinha ficha criminal. Tinha namorado Eloá Pimentel por 2 anos. Ela terminou o relacionamento 3 meses antes do sequestro. Nos 3 meses que se seguiram ao término, Lindenberg tentou de várias formas reatar mensagens, ligações, aparições não anunciadas. Eloá manteve a decisão. Familiares e amigos dela sabiam que ele não havia aceitado o fim bem, que havia insistência excessiva, que havia ciúme, que havia episódios que hoje chamaríamos claramente de comportamento de stalking. Mas em 2008 não se usava essa palavra no Brasil. E o que havia acontecido ainda estava dentro do que muita gente classificava como homem que está sofrendo com o término. Na manhã de 13 de outubro, Lindenberg foi ao apartamento de Eloá, no Jardim Santo André, em Santo André, na Grande São Paulo. Eloá estava em casa com um grupo de amigos, adolescentes que tinham ficado para fazer um trabalho escolar. Era segunda-feira, início de manhã. Lindenberg entrou. Tinha uma arma calibre 38. Os outros saíram quando ele mandou. Eloá e sua amiga Nayara Rodrigues, 15 anos, ficaram. A polícia chegou minutos depois, acionada pelos amigos que saíram. O grupo de operações especiais, o GOA, foi chamado. A área foi isolada, começaram as negociações, e então chegaram as câmeras. Primeiro os repórteres locais, depois as emissoras nacionais. Em poucas horas, havia helicópteros das TVs sobrevoando o prédio, carros de transmissão ao vivo na rua, equipes de reportagem disputando o ângulo para a janela do apartamento. O que começou como ocorrência policial virou evento televisivo, e Lindenberg percebeu isso rapidamente. Ele tinha um celular e tinha a atenção nacional disponível em tempo real. Nas primeiras horas, a lógica da negociação policial era convencional: estabelecer contato, criar rapport, trabalhar para a rendição. Negociadores treinados fazem isso cotidianamente em situações de crise. O protocolo existe, funciona, e depende de isolamento, de que o sequestrador sinta que a única saída é a que os negociadores estão oferecendo. O que aconteceu foi o oposto. Lindenberg começou a ligar para rádios atenderam e colocaram no ar. Deu entrevistas enquanto mantinha Eloá e Nayara no apartamento. Falou sobre o relacionamento, sobre o amor que sentia, sobre a injustiça de ter sido abandonado. A narrativa que ele construiu ao vivo, a do rapaz apaixonado que não conseguia aceitar o fim, encontrou eco. Um apresentador de televisão, transmitindo ao vivo, ligou para o apartamento e perguntou a Eloá se ela ainda tinha sentimentos por Lindenberg. Eloá estava com uma arma apontada para a cabeça. A pergunta era se ela ainda gostava do homem que a estava mantendo em cárcere privado. A negociação durou 100 horas. Ao longo desses 4 dias, houve momentos em que a situação pareceu perto de uma resolução. Lindenberg liberou alguns reféns. Amigos que ainda estavam no apartamento nas primeiras horas foram gradualmente dispensados. Em determinado momento, parecia que ele ia se render. Foi até a janela, falou com negociadores, chegou a descer parcialmente a arma. Mas a cada avanço, algo revertia. Especialistas em gestão de crises que analisaram o caso depois apontaram um padrão claro. Os momentos de maior proximidade à rendição coincidiam com períodos em que a cobertura televisiva era menos intensa. Os momentos de maior resistência, com picos de atenção midiática. Lindenberg, dentro do apartamento, sabia que o Brasil estava assistindo, que cada vez que ia à janela havia câmeras, que cada entrevista que dava por telefone chegava para milhões de pessoas, que naquele momento ele era o assunto mais importante do país. Nenhum protocolo de negociação de reféns foi desenhado para operar dentro de um programa de televisão ao vivo. Durante os 4 dias, Nayara foi liberada no segundo dia, com ferimentos leves depois de Lindenberg disparar contra ela. Eloá permaneceu.
As 100 horas de cárcere foram transmitidas em fragmentos constantes, cada aparição na janela, cada telefonema ao vivo, cada atualização de situação sem mudanças. Na madrugada de 17 para 18 de outubro, o GOE decidiu agir. A decisão de invadir foi tomada após a avaliação de que a situação havia se deteriorado a ponto de não haver mais margem segura para a negociação. Os negociadores haviam perdido contato produtivo com Lindenberg. O comportamento dele havia se tornado mais errático. A equipe detonou a porta do apartamento. Lindenberg atirou em Eloá antes de ser dominado. 2 disparos, um na cabeça, um na virilha. Eloá foi levada ao Hospital Mário Covas, em Santo André. Ficou horas em cirurgia. Os médicos não conseguiram. Ela morreu na tarde de 18 de outubro de 2008. Tinha 15 anos. Estudava no ensino médio. Gostava de dançar. Tinha planos. O que veio depois foi uma análise longa e dolorosa sobre o papel da mídia naquele caso. Análise que o próprio sistema de comunicação brasileiro fez de forma seletiva e, em grande medida, sem consequências práticas. Especialistas em segurança pública foram categóricos. A cobertura televisiva prolongou o sequestro. O acesso dado às câmeras, os telefonemas ao vivo com o sequestrador, as entrevistas em tempo real criaram uma dinâmica que tornou a negociação significativamente mais difícil. Cada microfone estendido a Lindenberg era combustível para que ele permanecesse dentro daquele apartamento. O Conselho de Ética da Associação Nacional de Jornais e a Federação Nacional dos Jornalistas emitiram notas reconhecendo que houve erros graves de cobertura. Pesquisadores de comunicação publicaram trabalhos detalhando como a transmissão ao vivo de situações de reféns viola princípios básicos de segurança pública e pode custar vidas. Nenhum veículo foi punido formalmente. Nenhuma emissora perdeu concessão. Nenhum apresentador foi responsabilizado por perguntar a uma adolescente em cárcere privado se ela ainda amava o homem que a sequestrou. Nenhum diretor de jornalismo respondeu pela decisão de colocar câmeras dentro de uma negociação de reféns ativa. O mercado, na prática, validou a cobertura. Os índices de audiência daqueles 4 dias foram excepcionais. Lindenberg Alves foi julgado e condenado a 98 anos e 8 meses de reclusão, depois reduzidos para 39 anos e 6 meses em instância superior. Segue preso. Já tentou progressão de regime em algumas ocasiões. Em 2025, a Netflix lançou um documentário chamado Eloá, Refém ao Vivo. O título é uma descrição factual do que aconteceu. É também um incômodo, porque ao vivo não é apenas uma circunstância do crime, é uma das causas da morte. E nomear o documentário assim, 17 anos depois, sem que ninguém no sistema de mídia brasileiro tenha sido formalmente responsabilizado pelo que aquele ao vivo custou, diz algo sobre como o Brasil processa esse tipo de falha. A morte de Eloá não foi transmitida. As câmeras estavam do lado de fora quando ela foi atingida. Os brasileiros souberam pela voz do repórter, não pela imagem. Mas os 4 dias que levaram até a morte? Esses foram transmitidos em detalhes, com patrocinadores, com intervalos comerciais, com especialistas comentando ao vivo. O caso Eloá é estudado até hoje em cursos de jornalismo e de segurança pública, como exemplo de como não fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas estudo não é punição. Reconhecimento de erro não é responsabilização. O Brasil tem uma estrutura legal que regula o sistema de radiodifusão, que prevê concessões que podem ser revogadas, que tem mecanismos de fiscalização da mídia. Nada disso foi acionado após outubro de 2008. O que mudou na prática? Algumas emissoras adotaram protocolos internos mais rígidos para a cobertura de situações de reféns. Alguns veículos publicaram manuais de conduta. O debate sobre responsabilidade midiática em crises de segurança pública ganhou mais espaço acadêmico, e a única coisa que mudou de forma irreversível desde então é que hoje todo mundo tem uma câmera no bolso. E transmissão ao vivo não depende mais de emissora, depende de sinal de celular. O que aconteceu com Eloá foi possível porque um sequestrador teve acesso a microfones e câmeras. A pergunta que o Brasil nunca respondeu de verdade é quem decide nas próximas 100 horas o que vai ao ar e quem responde se a resposta estiver errada.
Se esse caso te deixou pensando, compartilhe com alguém. Crimes assim acontecem mais perto de nós do que imaginamos. Se inscreva no canal Palito Crime. Todo dia um novo caso real, do jeito que a gente sabe contar. Ativa o sino. Você não vai querer perder o próximo? E nos comentários, o que você achou? Deixa a sua opinião. Até o próximo caso. No próximo caso, ela matou o marido, esquartejou o corpo, ligou para a polícia e o Brasil ficou do lado dela. Por quê?